E você entende que o começo da carreira, vamos dizer assim, os hard skills são mais valorizados, o conhecimento hoje em tecnologia, contabilidade, direito, né? E um momento que a pessoa vai crescendo na carreira, ela vai ter que desenvolver os soft skills, né? Como que se enxerga essa... Eu enxergo de uma forma... Eu enxergo um equilíbrio, sabia? Porque isso sempre foi, na minha opinião. Sempre teve que ser equilibrado. O que eu quero dizer? Uma pessoa que está começando a sua carreira, ela não teve tempo nem exposição para tecnicamente conhecer tudo. Óbvio que ela vai precisar ser o quê? Curiosa para conhecer e para aprender. Então, no começo da sua carreira, sim, tem as questões técnicas, mas também a importância que você dá para esse seu momento de carreira, de aprender, de se esforçar, de ceder a barreira do seu job description, Sim. vai fazer com que lá no futuro, médio e longo prazo, você colha, né, um fruto. Então você tem que semear e plantar esforço, você tem que semear e plantar um mindset de crescimento, ou seja, quanto mais eu me esforçar, mais eu vou colher no futuro, para que a médio e longo prazo, tecnicamente, você seja cobrado para tomar algumas decisões. Sim. Porque no começo da sua carreira você toma poucas decisões. Né? Porque, de novo, você ainda não tem o conhecimento técnico para tomar estas decisões. Né? Então, eu acho que é um equilíbrio muito forte entre o que se espera de uma pessoa que está começando, ou seja, curiosidade, aprendizado, dedicação, determinação, e óbvio, ao longo do tempo também será cobrado a parte técnica. Lá no futuro, esta parte técnica que você, de forma esforçada, aprendeu, será cobrada através de bom senso na tomada de decisão. Sim. Entendeu? Então, eu acho que tem um equilíbrio muito forte entre hard e soft skill. Agora, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa importante a ser falada com relação a uma hard skill que eu ainda vejo o brasileiro, em forma geral, pecando muito. Proficiência no inglês. Então você pega hoje, num mundo, principalmente pós-pandêmico, onde não existe barreira geográfica para você se comunicar com ninguém. Né? Já não existia, né, essa barreira geográfica, mas hoje ainda mais. Sim. O brasileiro não fala inglês. Então, se você pegar os rankings do Brasil, o Brasil está muito mal colocado. Né? No nível moderado de inglês, nem no nível fluente. Então eu acho que se você me perguntasse, putz, qual habilidade, qual hard skill você acha que um profissional de techs precisa, em qual hard skill o profissional de techs precisa investir? Cara, invista no seu inglês desde quando você puder investir no seu inglês. E de novo, não é só profissional de techs, profissional de finanças, profissional de recursos humanos. O brasileiro, em geral, fala pouco inglês, domina pouco o idioma. Então acho que essa é uma hard skill que, de novo, a gente vai falar mais pra frente de comunicação, vai ajudar o profissional de techs a se expor, a colocar seus pontos, né? A usar um sistema. Né? Porque a linguagem hoje do sistema é uma linguagem em inglês. Sim, né? sim. Então, se tivesse uma hard skill que eu falaria, invista no inglês antes de investir numa pós-graduação, antes de investir num MBA. Faça da sua experiência profissional o MBA, o seu MBA. Sim. Né? E tem uma coisa que eu entrevistei, né, alguns diretores tributários nos últimos 3 anos, quando eu falo entrevista, de bate-papo mesmo, né, não para processo, eu pergunto, o que fez você chegar até aí? Né? E a pessoa fala, desde que eu comecei a minha carreira, eu nunca neguei oportunidade. Sempre que eu tive uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente ou a mais, dada pela minha empresa ou pelo meu líder, eu aceitei essa oportunidade. Sem pensar se aquilo ia estrategicamente me levar a algum lugar ou fazer com que eu fosse ou não um diretor, uma diretora tributária, eu sempre aceitei as oportunidades e nunca tive medo de me arriscar aceitando novas oportunidades. Então acho que essa também é uma boa dica para quem está nessa jornada, principalmente no começo, porque oportunidades vão aparecer, né? Seja de implantação de um sistema, seja de trabalhar em conjunto com a área de inovação aberta de uma companhia, trabalhar junto com o M&A. Né? As empresas estão
estão se movimentando muito rápido. Sim. Né? Não só em termos de cultura, mas também de modelo de negócio. Os modelos de negócio estão cada vez mais digitais. Sim, sim. Então, oportunidades digitais aparecerão, principalmente para a tributária. Né? Sim, sim. Então, legal, você falou, um dos trechos que você falou, exceder o job description, fazer a mais, fazer além, né? Eu vejo mesmo que aquele profissional que se destaca é aquele curioso, como você comentou, que vai além do que é esperado dele, né? Então, hoje a gente tem um acesso muito fácil a conhecimento, acho que a gente está na era do conhecimento. Então, um profissional, mesmo que da área de techs, que né, ele tenha lá formação em contábil, em direito, mesmo que ele não tenha uma formação em tecnologia hoje, por exemplo, ele acessar um vídeo no YouTube para aprender aquilo, né? Pesquisar no ChatGPT sobre um assunto, no Google, né? Ou seja, não existe barreiras para aquele profissional aprender, né, novos hard skills, né? Hoje está muito fácil e vai se destacar quem de fato for curioso e for buscar isso, né? Exatamente. Então, eu acho que um bullet do job description de todo mundo, né, tem que ser aguçar a minha criatividade e a minha capacidade analítica, né? Então, você falou de um monte de coisa, né? Eu acho que quanto mais a pessoa entender que hoje não cabe mais, né, o cara e crachá, não cabe mais, eu fui contratado para ser analista de impostos diretos, não preciso me envolver em nenhum assunto relacionado aos tributos indiretos. Quanto antes ela entender que não é assim, melhor. Quanto antes ela entender que as empresas estão, até, nem sei se dá para falar que as empresas estão usando mais, vou mudar um pouco. Quanto antes as pessoas entenderem que capacidade de analisar números e transformá-los em informações e subsidiar decisões vai fazer com que elas se diferenciem. E aí ela pode usar um Tableau, um Power BI, um ClickView, não importa. Quanto antes ela entender que as empresas mudaram a sua postura com relação aos seus silos, mais elas vão se diferenciar. O que eu quero dizer com isso? A gente estava falando já dos níveis de coordenação, de gerência. Então pega os níveis de liderança que vão precisar desenvolver algum poder de influência. As pessoas precisam entender que o job description delas não é mais as atividades que elas realizam, e sim como elas se relacionam dentro de uma estrutura corporativa e dentro de uma cultura organizacional. O que isso significa? Quanto mais as pessoas se conectarem com outros silos da empresa, mais elas vão ter a capacidade de conceber novas ideias. Por quê? Elas estarão expostas a mais informações a respeito do seu negócio. Então, um profissional de techs precisa se conectar com a área de marketing, com a área de vendas, com a área de procurement, com a área de supply chain, com a área de operação, com a fábrica, né? Quanto mais essa pessoa se conectar com as outras áreas, ela vai entender quais são as dores dessas áreas, e eu posso te garantir, essas dores vão passar pela área tributária. Eu acho que talvez, além da área tributária, a área de recursos humanos consiga desenvolver uma relação tão importante com todas as outras áreas de uma companhia. Né? E aí, a partir do momento que você se conecta, é exposto a informações, é exposto a dores, aumenta a sua capacidade de idear, de conceber novas ideias, você vai precisar vender essas ideias. Por isso que eu falo sempre da liderança para esses níveis de senioridade. É muito importante você ter uma capacidade de influência e persuasão a ponto de vender essas novas ideias e soluções para problemas que você tenha identificado para os lados, para cima. Né? Então, hoje a área tributária responde geralmente para a área de finanças, para o CFO. Então, o CFO adora receber soluções para os problemas que talvez ele nem conheça ainda. Né? Novas ideias. Então, é importante que essa pessoa entenda que exceder a barreira do job description não é só fazer e processar coisas a mais, mas sim se relacionar com outras áreas. Já se foi o tempo que a área tributária era um staff separado, era uma sala fechada, é uma área que precisa se expor. Então também faz parte de exceder as barreiras do job description
a pessoa atuar como protagonista. Só que para atuar como protagonista,